num momento em que o mercado clama por esse tipo de serviço, muita incerteza, muita insegurança se instala no mercado empresarial, e a presença constante de um assessor, de um consultor jurídico, ela se torna muito pertinente e imprescindível nesse momento em que as empresas vivem as incertezas financeiras, econômicas, enfim, as inúmeras incertezas que tem aí no mercado. Vamos lá. Então, o pequeno roteiro, ele começa com uma atitude muito óbvia, mas também pouco utilizada no meio jurídico, que é escutar o mercado. O que acontece, em regra, no exercício da advocacia? O advogado, então, busca a bagagem de conhecimento lá na faculdade, ele forma, ele passa na ordem, ele tem a sua habilitação para a advocacia, e aí ele busca algo que ele goste de fazer na advocacia, e ali ele então monta o seu portfólio. Alguns vão para aquilo que a gente conhece vulgarmente como clínica geral, né? Alguns vão lá para a clínica geral e pegam de tudo no começo. Outros vão se especializar num determinado assunto e, a partir, então, eles escolhem uma área do direito e, a partir dessa escolha, o advogado e a advogada, então, constrói o seu portfólio, o seu leque de serviço, a sua carta de serviço. Bom, isso é uma atitude comum de quem não domina o empreendedorismo, de quem desconhece como funciona um negócio. Talvez porque passamos grande parte da faculdade, né? A faculdade ignora esse assunto. A faculdade, em geral, tem exceções, claro, mas em geral, ela ignora completamente a condição de que o escritório de advocacia de qualquer advogado é um negócio. E, sendo um negócio, ele está sujeito às regras do empreendedorismo. E uma regra básica do empreendedorismo é que você não coloca o carro na frente dos bois. Você não cria um produto sem antes escutar o mercado. Porque um negócio, ele não é fruto do acaso, ele não é fruto de uma sorte. Um negócio é algo fruto de um planejamento de estratégias. Então, a advocacia, por ser um negócio, o advogado, a primeira coisa que ele deveria fazer antes de fechar qualquer contrato é escutar o mercado. Saber o que o mercado quer, o que o mercado busca e quais são as dificuldades que o mercado enfrenta, que a gente chama aqui de dores, né? Se fala tanto em dores. O que são as dores? São as dificuldades que o mercado jurídico enfrenta. E a partir dessas dificuldades, o advogado, então, o advogado perspicaz, ele olha para o mercado, ele escuta o mercado e ele observa quais são as dificuldades, quais são as dores que esse mercado enfrenta. A partir, então, dessa observação e dessa escuta, aí sim, aí o advogado está preparado para construir o seu portfólio, a sua prestação de serviço.
Por isso que, às vezes, o advogado e a advogada têm dificuldade na captação, tem dificuldade em ter clientes. Às vezes, não é o problema não está nem especificamente na captação. Às vezes, o problema está muito antes da captação. Ele está no planejamento. Será que o mercado, por exemplo, o mercado de consultoria, será que o mercado de consultoria quer um advogado que pura e simplesmente evita processos judiciais? Será que um empresário quer um advogado que se diz um expert em evitar processos judiciais? Porque evitar processos judiciais é um ponto, né, lá na vida do empresário, que talvez não importe tanto para ele. Né? Talvez não importe tanto. Mas, quando o advogado escuta o mercado, ele observa muito mais que questões processuais, porque se você pergunta para um empresário se ele gostaria de um advogado que evita processo, se você perguntar isso para um empresário que normalmente não tem processos judiciais, que a empresa dele ela raramente tem uma ação judicial, ele vai responder que não, ele não quer a sua prestação de serviço porque não faz falta para ele. Agora, quando você escuta o mercado jurídico empresarial, você escuta dores no sentido de dificuldade. O mundo está um turbilhão por causa de todos os problemas que o mundo enfrenta hoje, principalmente ligados no campo da economia, enfim. O empresário, então, ele encontra inúmeras dificuldades para tomar as suas decisões, para aquela tomada de decisão, às vezes importante, que vai colocar a sua empresa num patamar acima. Quando você pergunta para esse empresário se ele contrataria um advogado que dá segurança nessas decisões, olha só a diferença, né? Ele vai, entre dar segurança nas decisões e simplesmente evitar problema jurídico, evitar ação judicial, ele vai se sentir muito mais atraído pela questão da segurança nas decisões. Porque decisão é uma coisa que acontece na vida dele diariamente. A todo instante ele toma uma decisão, das mais simples às mais complexas. Então, é importante que o advogado escute o mercado para que ele possa definir como ele vai, o que ele vai construir para vender para o cliente, óbvio. E aí depois que ele escuta o mercado, ele planeja. Então ele vai fazer um planejamento. E nesse planejamento vai constar ali o que ele efetivamente vai levar para o mercado, o que ele vai vender, né? Então, esses pontos, eles são importantes, porque quando o advogado tem uma organização, escuta o mercado, cria seu produto, pronto. Ele já tem algo que está conectado com a necessidade do mercado. Então, aqui nesse planejamento, por exemplo, o advogado já pode até elaborar uma apresentação, ele pode elaborar um ofício de apresentação do seu trabalho, né? Uma apresentação mesmo em PowerPoint. Hoje as reuniões estão acontecendo, às vezes, no mundo virtual, né? Então faz uma apresentação por videoconferência, ou faz uma apresentação presencial, e nessa apresentação ele já tem ali em mente quais são as dificuldades daquela empresa. Quais são as dificuldades, quais são as dores que aquela empresa enfrenta.
E ele, previamente, porque ele escutou o mercado, ele já se preparou, ele sabe o que ele pode oferecer para aquela empresa para transformar aquelas dores, aquelas dificuldades, para eliminar aquelas dores e aquelas dificuldades. Então, aqui nessa segunda fase, ele elabora um planejamento. Ele elabora uma apresentação. Nesse momento, o advogado e a advogada está pronto para a reunião, para uma reunião de fechamento de contrato.